Meus amados irmãos e minhas queridas irmãs, baseado em Deuteronômio, capítulo de número 17, versículos de 14 a 20, eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre o povo de Deus e a política. Vejam que nós estamos diante de um momento todo especial, principalmente dentro do calendário político do nosso país. Uma vez que daqui a um ano, a essa altura do campeonato, estará acontecendo pleito eleitoral em nosso país. E como povo de Deus, nós devemos estar preparados para que quando esses eventos ocorrerem, nós tenhamos uma égide, uma direção para a qual olharmos dentro da palavra de Deus. Pensando nisso, foi que eu estava folheando minha Bíblia e pensando: Senhor, o dia que eu tiver oportunidade na igreja, em um culto de terça-feira, fale comigo uma palavra para que eu possa compartilhar com o teu povo, mas uma palavra voltada para os nossos princípios cristãos. E ele me fez deparar-me com esse texto, que quando começamos a esmiuçá-lo, tendo como base o fato de que o povo de Deus também tem seus envolvimentos políticos, é possível extrair algumas lições. Antes, porém, precisamos entender o que é que está acontecendo aqui. De acordo com o que podemos analisar, Deuteronômio é o último livro escrito por Moisés. Certamente Moisés estava prestes a partir para a eternidade. É bom ressaltar que lemos o versículo ou o capítulo 17, e no capítulo 32, Moisés já está se despedindo do povo, pois tinha certeza que Deus haveria de vir buscá-lo. Então, praticamente são os últimos conselhos de Moisés a Israel, aquele povo que, como nós sabemos, estava no Egito e agora estava para ser constituída como nação. E Deus está dando, através de Moisés, diretrizes para quando eles chegarem na terra, como eles deveriam se comportar na constituição do seu modelo de governo. É importante dizermos, meus amados irmãos, que quando nós analisamos a questão política e trazemos esse pensamento para os dias atuais, nós não vamos encontrar na Bíblia a palavra política. Entretanto, quando nós estudamos a Bíblia, nós vemos a dinâmica da política muito presente nas Sagradas Escrituras. Falo desta maneira porque existem irmãos que pensam que pelo fato de terem aceitado a Jesus, tornaram-se verdadeiros alienígenas aqui na terra e não querem saber sobre esse tema. No entanto, quando uma pessoa se foge desse tema, se afasta dessas verdades, ela acaba abrindo mão da sua cidadania. O crente em Jesus, ele tem duas cidadanias. A primeira cidadania é a cidadania terrestre, que inclui deveres e direitos, dentre os quais iremos falar nessa noite. E nós temos a segunda cidadania, que é a cidadania celeste, que temos também direitos e deveres, dentre os quais não irei falar nessa noite. Falando especificamente da nossa cidadania terrestre, nós precisamos entender que vivemos em um contexto onde Deus autorizou aos homens que organizassem a sociedade. Quando nós observamos, por exemplo, aqui, nós observamos que o regime de Israel naquela época era uma monarquia, ou seja, onde havia um monarca, onde havia um rei que governava. Era um modelo de governo daquela época, monarquia. Hoje nós vivemos um modelo diferente, um modelo político dentro do nosso país, especialmente falando, chamado de democracia. A democracia, a palavra democracia significa governo do povo, aonde parte-se do pressuposto que tudo emana do povo e para o povo. E esse processo de emanação do povo para o povo
é a arte da política. Aliás, a palavra política significa arte de governar cidades. A política, meus amados irmãos, ela é muito importante para o povo de Deus. Porque, como disse a princípio, quando alguém se aliena desse tema, essa pessoa simplesmente abre mão de direitos que ela pode ter aqui na terra. E não pode reclamar quando as coisas ruins começam a acontecer. A política é algo tão importante para a vida do cristão, que ela interfere na área econômica das pessoas, interfere na área educacional das pessoas, interfere na área da segurança das pessoas, interfere na área da educação das pessoas, interfere na área da saúde das pessoas, interfere na área da cultura das pessoas e por aí vai. Então, diante de tanta coisa importante que é movida pela política, nós não podemos ficar de fora disso. E quando nós olhamos para esse texto, é possível destacar alguns aspectos relacionados ao papel do povo de Deus na política. E eu quero destacar aqui, e você com a sua Bíblia aberta também, alguns versículos que nos ajudarão a construir uma ideia sobre o tema. Então vamos lá. Primeiro, vou destacar 3 lições. Primeiro, na política, o povo de Deus deve exercer o seu papel de eleitor. O povo de Deus deve exercer o seu papel de eleitor. Observe o que diz na sua Bíblia, os versículos de números 14 e 15, que nos diz assim: quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres e nela habitares, e disseres, porei sobre mim um rei. Perceba que é eles que vão colocar sobre eles um rei. Perceba que é eles que vão escolher sobre si um rei. Irmãos, o crente em Jesus precisa entender que ele tem como cidadão aqui na terra, na política, o direito de exercer o seu papel de eleitor. E como eleitor, o que é um eleitor? Eleitor é alguém que elege outro. O eleitor é alguém que vai eleger o seu representante. E nós precisamos entender que o eleitor exerce esse papel a partir de um ato que você sabe, chamado de voto. Mas o que esse texto nos chama a atenção de modo especial, relacionado ao fato de que nós devemos exercer o nosso papel de eleitor, é que quando nós vamos votar, o nosso voto representa a nossa unção sobre alguém. Você está ungindo alguém para lhe representar. Quando as pessoas escolhiam um rei aqui, esse rei era ungido pela nação, ele era reconhecido pela nação. Quando nós escolhemos um vereador, quando nós escolhemos um prefeito, quando nós escolhemos um deputado, quando nós escolhemos um senador, quando nós escolhemos um presidente, nós colocamos na urna de modo representativo a nossa unção. Nós estamos ungindo ele sobre nós. E por isso que esse fator, ele é muito importante, porque existem pessoas que na hora de exercer o seu voto, na hora de ungir alguém, sai ungindo qualquer pessoa sobre ele. Em alguns casos, unge alguém que rouba, em alguns casos, unge alguém que faz um monte de coisa errada, e amanhã, a pessoa que você ungiu sobre você, vai levar você às palpadelas, e você não terá do que reclamar, porque você era livre e acabou ungindo alguém sobre ti. É importante
destacar no texto que o ato de votar é um ato espiritual e um ato que reflete a comunhão. Um ato espiritual por quê, pastor? Olha o versículo 15, a parte A do texto. O que é que ele vai nos dizer? E porás certamente sobre ti um rei que escolher o Senhor teu Deus. Irmão, quando você vota, é um ato espiritual. Quando você vota, você precisa orar e perguntar qual é a vontade de Deus sobre a vida daquele sobre o qual você está ungindo, sobre a sua vida. Por isso é que o crente não deve vender o voto. É por isso que o crente tem que ter sinceridade. Quando você chegar ali, irmãos, para votar, aprenda. Você tem que colocar alguém que Deus escolher. E como é que Deus escolhe, pastor? O meu representante, alguém que defenda os valores da palavra de Deus, alguém que defenda os valores da igreja, alguém que defenda os princípios da Bíblia Sagrada. Se você enxerga nesse seu candidato ou nessa sua candidata estas qualidades, certamente é alguém que Deus escolheu para estar como seu representante no poder que você escolhe. Político. Tem crente por aí que vende o voto para maconheiro, para ladrão, troca por uma cesta básica e esquece que ele está ungindo alguém sobre ele e que é um ato espiritual. Você tem que escolher alguém que Deus escolheria. Como, pastor? Eu repito, olha os valores dele. Olha se ele não é um abortista. Olha se ele não apoia esses movimentos que apoiam homem com homem, mulher com mulher. Olha se ele não apoia esses movimentos violentos. Você tem que olhar. Você tem que analisar o seu candidato e ver se os valores dele estão de acordo com os valores da palavra de Deus. Porque a Bíblia diz, irmão, quando o justo reina, o povo se alegra. Mas quando o justo reina, o povo geme. Por que que as pessoas sofrem no Brasil? A Bíblia diz assim, cada um, porque reclama o homem, senão dos seus próprios pecados. Fazemos escolhas ruins, e o Brasil é destruído, ou a cidade é destruída, e depois vai reclamar com quem? Com Deus? Não. A Bíblia está chamando a atenção dos irmãos já nesse momento. Você como eleitor entenda que na política o povo de Deus deve exercer o seu papel de eleitor. E como eleitor você deve votar. E na hora de votar o seu ato tem que ser espiritual, baseado nos valores daquele que você vai eleger. Vai eleger ladrão e não quer roubo? Vai eleger quem apoia a coisa errada e não quer ver o crescimento da violência? Tem um grupo por aí, meus amados irmãos, que diz que os marginais são vítimas da sociedade. É uma maneira de justificar o ato do marginal. Tem outro grupo por aí que e tem vários tipos de grupo. Trava até a mente só de lembrar. E aí as pessoas vão lá e votam nesse pessoal, colocam esse pessoal lá. E se esquece que é algo espiritual. Tenha compromisso quando você for ungir alguém sobre você. Peça orientação a Deus. Observe a vida pregressa desse indivíduo. Veja se vale a pena. Ano que vem você vai estar diante de uma urna, elegendo o seu representante. Escolha bem, coloque o seu joelho no chão. Veja os valores antes de escolher, para que Deus possa abençoar esse país. Porque a Bíblia diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. E não apenas isso, como eleitor ainda, além de votar e do seu voto ser espiritual, reflete sua comunhão. Olha o verso 15, do meio para o final, da vírgula para o final, olha o que o texto vai dizer. Dentre os teus irmãos porá sobre ti rei, e não porás homem estranho sobre ti, que não seja dos teus irmãos. Aí nós queremos botar pessoas que defendem coisas que nós não defendemos. Deixe-me citar aqui a Venezuela. O evangelho há 8 anos atrás era livre na Venezuela.
elegeram lá o Nicolás Maduro. E o evangelho lá agora está sendo proibido. O Brasil veio se arrastando com a esquerda durante 16 anos, e as leis criadas por eles respingam em nós. A pastora Jaciara postou no grupo, foi, pastora, que o Jorge Linhares estava sendo intimado porque falou alguma coisa dos valores cristãos. Vota nessa raça, depois é perseguido, vai se queixar com quem? Irmãos, 80% da população do Brasil é cristã, 35% evangélica, e os mais católicos, 45 católicos, 45 não, 50 católicos, que são 85 mais ou menos de cristão no Brasil. O resto declara ateus e de outras religiões. Os cristãos têm poder para eleger pessoas cujos valores identificam-se com ele, mas não, por causa de uma cesta básica, por causa de migalha, por causa de assistencialismo, vende seu voto, entrega o seu voto para, desculpa a fala aqui, para um canhoto qualquer, acabar com as leis que favorecem a igreja. Alguém que é estranho, alheio ao povo de Deus, que é ateu, que não gosta de cristão, aí o cara vai lá e vota. Ah, pastor, é porque você sabe, né? Me deram migalha, eu tenho que votar. Escuta, o meu e o teu Jesus também, quando estava no deserto, deram migalha para ele. Tu és filho de Deus? Transforma a pedra em pão. Tu és filho de Deus? Lança-te daqui abaixo. Tu és filho de Deus? Prostra-te. O diabo jogou migalha. Jesus falou assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Não venda o seu voto por migalha. Tenha valores. Seja um homem de Deus, seja uma mulher de Deus. Vote consciente, espiritualmente e debaixo da graça de Deus. Coloque um homem abençoado sobre você, para que ele possa abençoar também a sua vida, porque cada um dá o que tem. O ateu vai te dar ateísmo, o cristão vai te dar fé cristã. Analise, está na sua Bíblia. É recomendação de Deus para quando Israel entrar na terra. É recomendação de Deus para nós aqui hoje. A participação do cristão na política. Ele tem que votar. O ato de votar é espiritual, e ele tem que refletir sua comunhão no voto, como eleitor. Segundo, são três. Segundo, na política, o povo de Deus precisa exercer o seu papel como eleitor e também como candidato. Irmão, durante muito tempo, algumas pessoas pensavam que o crente não poderia sair no pleito político. E nós perdemos muito espaço, pastor Raimundo. Abrimos espaço dizendo que a política era do diabo, né? E aí os ímpios foram lá e tomaram posse, e fizeram essa bagaceira que está aí. Charles Spurgeon, em uma das suas frases, ele diz que, diante das injustiças, o que espantava ele não era o grito dos injustos, mas o silêncio dos justos. Ou seja, se você recuar, alguém vai avançar. Aí no passado, nossos pastores, por não ter o conhecimento, diziam assim: é do diabo. Recuavam e o mal invadiu o território, que não era do diabo coisa nenhuma, é dos homens. E hoje, graças a Deus, nossos irmãos têm entrado em pleitos políticos para defender os princípios da palavra de Deus. E aqui nós podemos observar, meus amados irmãos, entre os versículos 16 e 17, que Deus dá característica do perfil do candidato. Nós vimos as características relacionadas ao eleitor, mas tem aqui a característica relacionada ao perfil do candidato. Coisas que como candidato deve se portar. Candidato ao quê? Olha para mim. Na Bíblia aqui, candidato ao trono, tá? No que nós estamos discutindo, na nossa realidade, candidatos a deputado, candidato a senador e candidato a presidente da República em 2021.
22, desculpa, 22. Quais são as características que esse indivíduo precisa ter? Olhe na sua Bíblia, verso 16. Vamos destacar aqui 3 delas. A primeira, o candidato não deve ser mundano. Verso 16. Porém, não multiplicarás para si cavalos, nem voltará o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos tem dito, nunca mais voltareis por este caminho. Multiplicar cavalos. O Egito, nesta época, era conhecido como o lugar onde se criava muitos cavalos. Os melhores cavalos estavam no Egito. É por isso que a Bíblia fala, destaca que os cavalos e os cavaleiros de Faraó entraram no mar e morreram. Você vai ver, por exemplo, lá no capítulo, lá no livro de Cantares de Salomão, Salomão destaca as poldras, né, que cavalo, as poldras de Faraó. Então o Egito representava isso, a figura do cavalo. Tinha essa representação egípcia na época, os cavalos egípcios, os cavalos bons. Deus está dizendo que ele não haveria de multiplicar cavalos, ou seja, ele não deveria de ter negócios com o Egito, para que eles não voltassem para lá. Aí nós, pegando essa palavra de Deus aqui relacionada ao perfil do candidato, irmãos, do crente que você vai votar, lá é crente, você vai votar, ele tem que ser uma pessoa que não deve ter princípio de se voltar para o mundo. Ele não pode ter um cristão que esteja dizendo que é cristão, mas a conduta dele não condiz com aquilo que ele está dizendo. É um cristão que não representa a vida cristã, que não representa os valores cristãos que nós temos. Um dia desse, perguntaram para uma ex-candidata a presidenta, né? Eu vou dar o primeiro nome dela, começa com Mar, termina com Nar, e tem o RI no meio. Perguntaram para ela, era da Assembleia de Deus de Manaus. Perguntaram para ela sobre o aborto. Ô meu filho, perguntaram ao presidente atual sobre o aborto, ele falou, sou contra, na lata, nem perdeu a viagem. Perguntaram para essa irmã, ela falou, esse tema de aborto tem que lançar um plebiscito para saber a opinião do povo. Crente tem que ter valores definidos. Aí uma trepeça dessa ganha para presidente dizendo que é crente e vai apoiar aborto lá na frente. Mesmo sendo crente, olha os valores, irmãos. Olha o debate, olha o que ele vai falar, olha o que ele defende. Outra coisa, quem se posiciona ao lado dos valores cristãos vai ser escrachado pelo mundo. É esse que você tem que votar. Quando você vê, dizer assim, aquele ali é maluco, não apoia a parada de não sei o que lá em São Paulo, não apoia o movimento feminista, é não sei o que, é esse aí que é o bom. Perguntaram para o camarada no dia desse assim, vem cá, por que você não apoia a passeata? Sabe o que ele falou? Dinheiro público é para cuidar do povo, não é para fazer passeata não. Aí vai por aí, chama o cara de maluco, chama o cara de doido. Você tem que ver os valores que o cara está defendendo, porque tem muita gente fantasiada de cristão, e quando chega lá, vai trair você, vai levar seus valores para o mundo, vai fazer negócio com o Faraó, vai se voltar para o Egito. Mas Deus vai dar discernimento ao nosso povo, e nós vamos colocar homens e mulheres de Deus lá, para defender os nossos valores, em nome de Jesus. Os nossos valores, não importa se é preto, se é branco, se é alto, se é magro, não importa, está com os valores cristãos? Tá, vamos votar nesse aí. Então é essas coisas que nós temos que ficar atentos, porque o candidato, é o que nós estamos analisando agora, tem que ter esse perfil de não ser mundano. Um dia desse, o atual presidente do nosso país, que eu não vou falar o nome, fez lá um culto de ação de graças no final do ano, lá em Brasília, coisa que nunca houve, lá no Salão Verde, lá em Brasília. Irmãos, toda a esquerdalhada não participou. No ano passado, teve dois candidatos que frequentaram até a missa. Procuram até hoje por esses irmãos, ninguém sabe por onde anda mais. Deram uma Bíblia para eles e eles jogaram fora.
Você tem que analisar o perfil. Não estou dizendo vote nesse nem naquele. Analise o perfil. Olhe o perfil. Ano que vem vou tentar te persuadir que esse é melhor, que aquele é melhor. Filho, não venda teus valores. Você pode trocar por um prato de comida seu valor. Você não deve fazer isso nunca. Os valores cristãos são inegociáveis. Nossos irmãos no passado foram para a arena. Nero jogaram para Leão. Queimaram em praça pública. Fizeram um monte de barbárie com nossos irmãos. Mas eles morriam com seus valores, declarando que Jesus Cristo é o Senhor. E você está trocando o seu valor por uma migalha. Está trocando o seu valor por cesta básica. Não faça isso. Seja crente em nome de Jesus. Não negocie seus valores. Pare com isso. Deixa taxar seu candidato do que quiser. Você sabe os valores que ele defende, que são iguais ao seu. É teu irmão. O candidato, além de não ser mundano, ele também precisa ser, está na sua Bíblia. Ele precisa ser, ele não deve ser, melhor dizendo, ele não deve ser mundano e nem deve ser promíscuo. Versículo 17, leia com carinho, só a parte A até a primeira vírgula. Olha o que o texto vai dizer. Tampouco para si multiplicará mulheres. Teu candidato não pode ser promíscuo. Não pode ser mulherengo. Isso aqui retrata-se sobre a questão da família. Qual é a opinião do seu candidato sobre família? Escuta, sabe como é que é? Nessa família tradicional não está com nada. Eu apoio a família mista. Aquela família, uns apoiam um homem com 100 mulheres, outros apoiam a mulher com 100 homens, outros apoiam homem com homem, outros mulher com mulher. Veja o que o seu candidato fala sobre isso. Veja a opinião do seu candidato. Se ele defender a família nuclear, que é pai, marido, esposa e filhos, é esse aí o seu candidato, irmão. Ele está defendendo o valor da família. Aí hoje em dia nós estamos brigando, né? Ideologia de gênero nas escolas. E fica aquela briga, aquele estica e puxa, estica daqui, estica dali. De quem é a culpa? Do povo que botou esses canalhas lá. Muitos crentes chegaram lá, votaram, colocaram eles lá. E hoje eles estão querendo destruir nossa família. Estão querendo destruir nossas crianças. Estão querendo corromper o casamento. Mas não vão conseguir não. Porque quem instituiu a família foi Deus. As portas do inferno não vai prevalecer não. O que Deus constituiu, o diabo não vai destruir. Mas faça a sua parte. Todo mundo um dia desse. Eu vou citar o nome do partido. PT, PCdoB e o PSOL. Queriam aprovar uma lei no Senado chamada, bota na internet e vê, poliamor. Que é isso, pastor? Poliamor. Marco Feliciano foi para a internet e denunciou. Onde dava o direito de pai casar com filha, filho casar com mãe, irmãos casar com irmãs. É esses candidatos que a turma está votando aí. Vai reclamar de quê? Que o Brasil está igual Sodoma e Gomorra. É paredão ali, é não sei o quê, é menina grávida aqui. Por quê? Os nossos políticos apoiam a cultura da devassidão, porque eles foram colocados lá por pessoas que venderam seu voto, que se corromperam. Mas você que está sendo exposto a esta palavra, entenda, o teu candidato deve ser um homem de família, viu, crente? Deve ser uma mulher de Deus, viu, crente? Não importa onde ele mora, onde ele vive, olha os valores que ele defende e se comprometa com ele, porque o teu voto é um ato espiritual. Então nós precisamos entender que os nossos candidatos, além de não serem mundanos, não podem ser promíscuos. Veja o conceito de família do seu candidato. O que ele defende sobre família? Defende a família? Ou é daqueles candidatos que é contra a família? É aqueles candidatos do marxismo cultural. Veja direitinho. Porque o último, irmãos, reduto de resistência é a família, sabiam disso? Não, pastor, é a igreja é formada de família. Se destruir a família, a igreja é um detalhe. Quando eu falo igreja, eu falo grupo, não estou falando igreja espiritual, grupo.
Eles atacam valores. Tem um camarada aqui chamado Antônio Gramsci. Antônio Gramsci escreveu As Cartas do Cárcere. E ele deu tudo sobre o que é marxismo cultural, praticado no Brasil por alguns partidos. Por alguns não, todos os partidos de esquerda. O marxismo cultural, Gramsci disse o seguinte: não ataque os quartéis, ataquem as faculdades e as escolas. Ele está dizendo, se os comunistas atacarem a mentalidade das pessoas, destrói tudo. E eu fico olhando no Brasil, tem muitos partidos gramscistas no Brasil. Por que você vê essa revolta da população? A polícia militar é ruim. Por que não é muito estranho, não? Gramscismo cultural. Essa revolta, eu não quero me casar. Para que me casar? Casamento é coisa de bestalhado. Aí vai lá o homem quer casar com outro homem, a mulher quer casar com outra mulher. Não é estranho para você isso, não? Gramscismo cultural. Aonde nasceu essa ideologia, pastor? Na mente de políticos que queriam tomar o poder na Itália. Irmão, quando você for votar, quando você for escolher, você precisa entender, você precisa conhecer o mundo, para que você não se venda. Ele quer te dar um saco de cimento, deixa ele te dar. Quer dar uma cesta básica, deixa ele te dar. Não vai brigar por isso, não. Agora, se ele perguntar, vai votar em mim, você falou, eu sou crente. Eu aceito que você está me dando, mas não voto em você, porque os seus valores não são iguais aos meus. Você tem que falar a verdade. Você não pergunta nada, você pega a cesta básica e vai embora. Mas quando você chegar na urna, você tem que defender seus valores. Você tem que ver quem é que você está votando. Não vote em qualquer um, porque se você votar em qualquer um, você vai ser destruído, porque a promiscuidade está aí. Amanhã ou depois a sua família vai ser detonada e você não vai saber de onde veio. Por quê? Esses políticos miseráveis, com compromisso com o diabo, vai fazer tudo para destruir a família, para destruir os valores da sociedade. Mas eu repito o que eu disse no começo: o sangue de Jesus Cristo tem poder. Maior é Deus nesta nação do que qualquer ideologia demoníaca. Bendito seja o nome de Jesus. Nossos candidatos, além de não serem mundanos nem promíscuos, não podem ser avarentos. Continue lendo a partir da vírgula. Não pode ser avarento. 17. Para que no seu coração não se desvie nem prata nem ouro multiplicará para si. Irmão, avarento, políticos que amam o dinheiro, não coloque ele lá, porque ele vai te roubar todinho, todo. O dinheiro que é para a educação dos seus filhos vai para o bolso dele. O dinheiro que era para a saúde vai para o bolso dele. Que era para a segurança vai para o bolso dele. Irmão, quando a gente vota nesses avarentos, é nisso que dá. Que a inflação está crescendo cada vez mais, o poder aquisitivo de compra do brasileiro está cada vez pior, a gasolina está de R$5. Do que se queixa o homem? Queixe-se dos seus próprios pecados, das suas próprias escolhas. As pessoas escolhem um monte de, desculpa a franqueza, ladrão, e depois quer ter vida boa. Tem um aí mesmo que o Brasil tem 3 instâncias. O cara foi julgado em 5, condenado nas 5. A justiça fez um marabalismo. Julgou que aquele juiz que deu a sentença não era um juiz legítimo e escolheu um outro juiz para dar a sentença. Quando o processo saiu daqui para aqui, ele é inocente aqui. Aí diz ele é inocente. Inocente o quê? Continua ladrão do mesmo jeito. Só houve o chamado malabarismo jurídico. Só isso que aconteceu. Aí o povo inocente aí que não entende nada de política, não entende nada de vida pública, Jesus te trouxe aqui para falar um pouco sobre isso. É inocente. Inocente? Eu roubo você, aí o delegado me prende. Aí o delegado chega lá, aí na hora que chega lá, não era esse delegado, que esse delegado é a delegada da delegacia de mulheres. Então não pode prender esse cara que roubou um celular, né? Então tem que levar ele para a delegacia onde tem o roubo de celular. Até o policial da delegacia do roubo de celular chegar na delegacia de mulher para me prender, eu sou inocente. Mas o roubo continua existindo. Foi o que aconteceu. Aí todo mundo fica num salseiro, quem não conhece Jesus.
Fica num salseiro, é inocente. E aí fica essa questão. Aí elege um cabra desse que gosta de dinheiro. Teve uma operação aí no Brasil que devolveu 150 milhões. Devolveu. Se nunca houve roubo, então onde é que veio esse dinheiro? Nunca houve roubo, de onde é que veio esse dinheiro? Tem que fazer essas perguntinhas bobas. Então eu quero dizer para você o seguinte: não eleja ladrão, nem deputado, nem senador, nem candidato a presidente. Tem um presidente no poder aí hoje. Se amanhã descobrir que ele é ladrão, não vote nele também. Escolha gente honesta. Escolha pessoas que trabalham ao seu favor. Eles são eleitos para administrar o bem público, não dá o direito de roubar. Eles têm carro à disposição, comida à disposição, um salário que eles não mexem durante 4 anos, tem roupa à disposição, empregado à disposição. Vai roubar para quê, esse infeliz? Não merece sua confiança. Quem vota em ladrão é cúmplice de ladrão também. Crente não é ladrão, crente é santo, seu voto é santo, e ele vai ungir pessoas para lhe representar honestamente. Não gostei não, pastor. Então vai dando glória a Deus, que é tudo verdade, não muda nada. Se o irmão gostou, glória. E se não gostou, glória do mesmo jeito. É Bíblia. É Bíblia e fato que estão diante dos seus olhos e ouvidos aí, a torta e a migué. Mas vamos lá. Estou terminando, falta o último item. Na política, o cristão deve exercer o seu papel de eleitor, de candidato e, por último, de eleito. Ou seja, o camarada, ele recebeu meu voto e recebeu o seu voto. Ele deve ter essas características que eu apontei aqui, nesse texto. Mas aí ele ganhou. Depois que ele ganhou, acabou o compromisso dele com o povo de Deus? Não acabou não. Eu estou terminando. Depois que ele ganhou, ele continua com compromisso. Qual é o compromisso? Olhe para a sua Bíblia agora, nos versículos de 18, 19 e 20, para a gente terminar. Ele está eleito agora ele é deputado federal, agora ele é senador, agora ele é presidente da República. O que é que ele tem que fazer? Olha o que é que a Bíblia vai dizer para nós. Versículo de número 18 e 19 é parte A do 19. Parte A é até a vírgula, tá? Olha o que o texto vai dizer para nós. 18. Será também que quando se assentar sobre o trono, já está eleito, do seu reino, então escreverá para si num livro um translado desta lei, do original que está diante do sacerdote levitas, e terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida. Aqui está. Ganhou, pastor, ganhou. O que é que ele tem que fazer? Ter compromisso com a palavra de Deus. Não é ganhou e deixou de ter compromisso, não. Sentou no trono lá, sentou. Agora continua com compromisso com a palavra de Deus. E nós temos que observar isso, irmão. Nós temos que observar, porque esse candidato, ele vai voltar. A cada 4 anos o cara de pau volta. Ele vai voltar. Você vai ver o grau de compromisso dele com a palavra. E é bonito, irmão. Um deputado com compromisso com a palavra de Deus. Um senador com compromisso com a palavra de Deus. Um governador com compromisso com a palavra de Deus. Um deputado estadual com compromisso com a palavra de Deus. Um presidente da república com compromisso com a palavra de Deus. Se ele tiver compromisso com a palavra de Deus, ele não vai roubar. Ele não vai fazer mal à família. Ele não vai danificar a obra de Deus. Porque ele tem compromisso com a palavra. E ele sabe que o Brasil, a maior necessidade deste país não é só pão, não. A Bíblia diz que nem só de pão vive o homem. A maior necessidade deste país é o conhecimento da palavra de Deus, é o conhecimento do evangelho que muda, que transforma, que faz com que o homem se transforme em uma nova criatura. É a maior necessidade desse país. E o governante precisa saber disso. Tem governante por aí, ó, olha o que eu vou dizer, alguns ouvidão aí, ó. Tem governante por aí que na pandemia proibiu a igreja de abrir, viu, crente? Espera ele ano que vem. Não vai votar nele, que se ele ganhar, ele vai fechar
vai lutar para fechar a igreja como estabelecimento, tá? Vai lutar para fechar a igreja. Qualquer pandemiazinha fecha tudo. Não. Usa o que tiver que ser usado, mantenha a distância que tiver que ser mantida, mas as pessoas têm que ter o direito de ir e vir. Tem que ficar ligado. Aí o irmãozinho que não vigia, né? Vai lá e volta nesses cabras. Apareceu um aí agora. Tem um que eu não vou nem falar o nome para não desgastá-lo aqui. Apareceu agora e falou que o atual presidente permitiu que os cultos acontecessem. Ele era um irresponsável, que se fosse ele o presidente, ele fechava tudo. Aí você tem que ir na rede social buscar, porque o danadinho está vindo aí. Qualquer pandemiazinha, fecha. Tranca tudo. Você tem que ver essas coisas, analisar essas coisas. Você tem que votar no certo, escolher o certo. Eu não gosto da cara daquele candidato, mas os valores que ele deve. Eu gosto da cara do outro, tem um cabelo penteado de lado assim, tem aquele vozeirão, aquela roupa bonita. O outro é todo cafona, mas quais os valores que o cafona defende? E os valores que o bonitão defende? Cuidado! O diabo não vem de chifre não, tá? Com o tridente na mão, né? Com o olho de fogo, cuspindo fogo, eu sou o diabo. Ele não vai vir assim não. Ele vai vir bonitinho, como diz o pessoal, com sapatinho de lã. Ele vai vir com aquela voz suave, quando você menos perceber, já tragou. Mas o homem de Deus, quando chega lá, ele diz assim, eu cheguei como José, eu cheguei aqui, mas não vou me corromper. Eu tenho um compromisso com a palavra de Deus. Vamos continuar, só tem mais 2 itens para a gente terminar. Como eleito, compromisso com a palavra. Como eleito, deve temer ao Senhor e obedecê-lo. Olhe na sua Bíblia, ainda no 19, depois da vírgula aí. Diz assim, para guardar, da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor, seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei. Irmão, quando ele chegar lá no trono, quando ele chegar no poder, ele vai continuar temendo a Deus e guardando a palavra. O poder não vai corromper ele não. O poder vai estar a seu serviço. Não vai corromper. Tem um ditado popular e é verdadeiro que diz assim, dê poder ao homem e você vai saber o que está no coração dele. Tem gente que é assim. É todo mansinho antes de ganhar as eleições, todo bonzinho. Vai por meio da multidão e beija mendigo. E aquela agonia, depois que ganha, manda matar aquele mendigo tudo daquela rua que me beijou, que eu não gosto de nenhum deles. Manda apagar das redes sociais aquelas fotos que eu tirei com essas pobretagens todas aí. E essas coisas você tem que entender. Tem que observar que quando ele chegar no trono, ele tem que temer a Deus, ele tem que obedecer a Deus, ele tem que continuar sendo um servo de Deus. Escute, perceba se ele vai ser um crente lá onde você votar. Se ele for governador, se ele for deputado estadual, se ele for deputado federal, se ele for senador ou se ele for presidente. Vê se ele vai dar culto de ação de graça lá. Veja o que ele vai falar sobre a palavra de Deus. Veja a consideração que ele vai ter pelo evangelho. Vê se ele vai honrar a palavra de Deus. Se ele fizer isso lá, não tenha dúvida que ele é uma bênção. Seu voto foi bem dado. Ele vai abençoar essa nação, porque ele é um homem ou uma mulher que teme ao Senhor. Para terminar, irmãos, como eleitor, ou como eleito, deve se relacionar com a palavra, temer ao Senhor. E por último, deverá estar disposto a servir os seus irmãos. Verso de número 20, eu termino agora, diz assim: para que o seu coração não se levante sobre os seus irmãos, e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prolongue os seus dias no seu reinado, ele e os seus filhos no meio de Israel. Ou seja, quando ele chegar lá, ele vai ter a consciência de que ele está lá não é para ser servido. Ele vai ter a consciência que ele está lá para servir. Ele vai chegar no poder e vai dizer assim: eu não me acho mais importante do que as pessoas que me elegeram. Eu sou um resultado de pensamentos, de ideias, de pessoas que acreditaram no meu projeto. E você tem que observar isso também. Quando você coloca ele lá, ele está servindo bem a você? Está fazendo tudo conforme o figurino? Está defendendo aquilo que ele propôs em campanha? Se fez isso, você não perdeu seu voto não.
podem criticar seu candidato, falar um monte de tolice com relação ao seu candidato, mas você não perdeu o seu voto. Sabe o que é perder voto, irmão? Termina agora. Sabe o que é perder voto? É você votar em alguém que vai te maltratar amanhã. Isso é perder voto. Se você votar em alguém e esse alguém não ganhar, você não perdeu o seu voto, porque você votou consciente. Se você votar em alguém e esse alguém ganhar e fizer coisa ruim, aí sim, você perdeu o seu voto. Que Deus nos dê em 2022 capacidade de elegermos o homem e a mulher certa. Nós teremos pleito no próximo ano, irmãos, para deputado estadual, para governador, para deputado federal, senador e presidente. Eu sei que nos púlpitos mensagens como essas serão ministradas, e eu estou me antecipando a você, para que você possa refletir nessa palavra e compartilhar essa palavra com outros, e dizer que Deus tem uma opinião sobre política sim, e nós precisamos nos enquadrar nela, porque a Bíblia diz, irmãos, que nós devemos orar pelos reis, por aqueles que estão em eminência. Se o que você ganhar votou, ganhou. Se o que você votou, ganhou, você deve orar por ele. Se o que você votou não ganhou, ore por quem ganhou também. Somos sacerdotes, mas no pleito político nós temos que ter posição, nós temos que exercer nosso papel como eleitor, observar nossos candidatos e aquele que nós elegemos. Fica de pé, quero orar e passar a palavra ao nosso pastor.